tribunais de contas têm uma história. Em 1680, o governo, ainda a coroa portuguesa, instituiu aqui no Brasil aquilo que era chamada das juntas das fazendas das capitanias. Em 1808, já Dom João VI, ele cria aqui no Brasil o erário régio, com a finalidade, obviamente, de arrecadar, e cria aquilo que foi a matriz da concepção dos tribunais de contas, que é o Conselho da Fazenda. Conselho para fiscalizar o erário régio. E aí, em 1826, é que surge a primeira ideia, a primeira iniciativa, ainda no Senado do Império, de se criar um Tribunal de Contas da União. Essa iniciativa, essa ideia, ela se arrastou, ela foi debatida ao longo de 64 anos. Então, às vezes, por desinformação, as pessoas, e até lideranças, falam da extinção do Tribunal de Contas, e isso a gente tem que refletir, porque da primeira ideia de 1826 até a criação do Tribunal de Contas da União, que foi o primeiro Tribunal de Contas em 1890, no dia 7 de novembro de 1890, que só ocorreu em função do baiano destacado, autor, intelectual, filósofo, político, jurista, Rui Barbosa, que foi o nosso primeiro ministro da Fazenda. Foi o Rui Barbosa que criou o Tribunal de Contas da União, foi a iniciativa dele. Rui Barbosa, que também é conhecido como a Águia de Haia, pela sua grande capacidade de oratória, grande jurista que foi, e que, inclusive, foi eleito, foi escolhido para compor o Tribunal Mundial, o deputado Wilson Santos, historiador, e não quis, abdicou de compor o Tribunal Mundial como juiz escolhido pela sua alta intelectualidade e capacidade. Então ele cria o Tribunal de Contas da União no dia 7 de novembro de 1890, após a queda do Império, obviamente, um ano após a queda do Império, já na República, e a partir daí vem aos poucos se desdobrando os tribunais de contas. Aqui no estado de Mato Grosso, de 1954, nós temos 34 tribunais de contas no Brasil. O Tribunal de Contas da União, 27 tribunais de contas dos estados, que é aqui em Mato Grosso de 1954, temos 2 tribunais de contas municipais, dos municípios, que é o de São Paulo, de 1968, e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de 1988. A Constituição Cidadã, de 88, proibiu a abertura de novos tribunais dos municipais. E aí, alguns estados, 4 estados, que chegaram à conclusão que era necessário ter seus próprios tribunais, criaram os tribunais de contas do estado, do município. Não é tribunal municipal, é tribunal, mudou a nomenclatura para Tribunal de Contas do município. Aí nós temos no Ceará, temos no Pará, temos em Goiás e temos Pará e na Bahia. Então são 4 estados que nós temos após a Constituição Cidadã de 88. E aí nós estamos agora diante daquilo que sempre foi prerrogativa dessa casa, e que não é prerrogativa escolhida por nós, é pela Constituição de 1988. Constituição de 88 traz no seu artigo 73, parágrafo 2º, inciso 2, que 2/3 dos conselheiros do Tribunal de Contas da União
são prerrogativas de escolha do Congresso Nacional. 2/3. O TCU tem 9 ministros. Dos 9, 6 são de escolhas do Congresso Nacional. E aqui na Carta Estadual, na Constituição do Estado de Mato Grosso, a prerrogativa também se estabelece no artigo 49, parágrafo 2º, e no inciso 2, que diz que 4 dos conselheiros, dos 7 conselheiros, são de prerrogativa dessa casa a escolha. 4 pela Assembleia Legislativa. E mesmo os 3 que são escolhidos pelo governador do Estado, têm que ser aprovados por essa casa também. Então eu estou aqui para finalizar essa minha fala dizendo da minha defesa da prerrogativa que não é de cada um de nós, mas que veio desde 1680, passou por 1808, depois 1826, depois, no dia 7 de novembro de 1890, aí criou-se os tribunais nos estados, nos municípios, aqui em Mato Grosso, a Constituição Cidadã de 1988 nos deu essa prerrogativa e nós não abriremos mão dela. E temos que ter a responsabilidade para que possamos encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado aqueles que são dessa casa, mas que tenham condições de também fazer o diálogo, de agir com humildade, de abrir o Tribunal de Contas do Estado. Não é possível que a sociedade, 68% da sociedade não sabe para que serve o Tribunal de Contas. Muitos não sabem nem que ele existe. Então é preciso que o Tribunal de Contas, e quem for daqui para lá, tenha essa responsabilidade de se aproximar da sociedade, de agir com humildade. A maioria dos que são eleitos nos municípios, não estou falando nem dos cidadãos comuns, os vereadores, os prefeitos, são pessoas simples nesse estado. Eu já fui prefeito do interior, diferentemente aqui do deputado Wilson, que foi da capital, eu fui do interior, e sei a dificuldade como prefeito. Os prefeitos têm medo de chegar no Tribunal de Contas do Estado. Os vereadores, então, se pelam. O Tribunal de Contas, ele é fiscalizador, mas é de assessoramento também. Então, os conselheiros têm que ter essa incumbência de se aproximar, de se mostrar à disposição para também ensinar, para que não sejam cometidos erros, porque nós somos professores. Se o aluno tiver medo do professor, ele não pergunta, fica com a dúvida, permanece na dúvida e comete o erro e avança no erro. Então, é isso que eu quero defender aqui, a prerrogativa da escolha e aquele que for escolhido que vá para lá com essa incumbência, de popularizar, de se aproximar do povo e de não ser esse Deus, esse intocável, esse que causa medo.